Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos e assaltos de toda espécie criam uma guerra de nervos em todas as partes. E para coibir semelhante fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso, pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Eles também querem viver. O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida. Todos os dias a medicina, cada vez mais especializada,
salva vidas com os transplantes e medicamentos de última geração. Agora mesmo, em todo o mundo, médicos de alto gabarito lutam para salvar vidas de recém-nascidos nas UTIs. Gastam-se verdadeiras fortunas em pesquisas, estudos e equipamentos novos. Por que então a sociedade não se sensibiliza do mesmo modo pelos milhares de pequenos seres mortos antes de nascer pelo aborto criminoso? O tema voltou fortemente este ano com projetos que prevêem a discriminação do aborto. Por isso, nos arriscamos a lançar um apelo aos companheiros. Precisamos nos informar mais para firmarmos as nossas posições e assentarmos a nossa opinião, quando questionados sobre o tema, em argumentos sólidos. Temos uma verdadeira preciosidade em nossas mãos, o livro O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, editado pela Federação Espírita Brasileira. Ao folheá-lo pela primeira vez, é impossível não pensar: por que não o descobri antes? É realmente uma pena, triste vê-lo ainda na primeira edição. Não nos cabe aqui fazer uma resenha desse excelente compêndio de tudo o que há de mais relevante sobre o tema. Em suas páginas estão registradas as abordagens das obras básicas do Espiritismo, os exemplos chocantes das obras subsidiárias de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros, sem falar em reprodução de artigos publicados na respeitável revista Reformador, além de reportagens e estatísticas. Há, como sabemos, inúmeras outras obras sobre este tema, produzidas por editoras espíritas igualmente respeitáveis. Essa, porém, é imprescindível, sem demérito das demais, tanto pelo conteúdo, pela organização, como pelas referências bibliográficas. Então, vamos lê-la. Não julguemos ninguém neste momento, quando tantos se submeteram a esta prática abominável. O mal é a consequência da imperfeição humana, ensinou Leon Denis, mas todos colhem as consequências. Não estamos, de certa forma, quitando débitos na terra? Não importa julgar, mas corrigir o passado, instruindo e praticando o bem. Não tenhamos dúvida de que este é um livro que pode salvar muitas vidas, se lido por quem passa por uma gravidez indesejada. Impossível não se emocionar ante os relatos do plano espiritual. Os dramas, as obsessões, os sofrimentos e torturas morais dos pais. E o filho, como problema, seria o resgate de tantos outros equívocos. Vem da própria codificação o alerta de que os maus e equivocados não têm medo de se expor, e enquanto os bons não se posicionarem, o erro continuará a vigorar. Caso vençam os defensores da interrupção da gravidez, os débitos coletivos serão grandes e nós podemos, desde já, prever sofrimentos atrozes. Portanto, nos informemos para opinar melhor, sem preconceitos nem julgamentos, mas com argumentos capazes de, ao menos, levar a sociedade a refletir mais. Deus não arranca o véu de quem quer se manter na cegueira moral, nem os espíritos superiores. Logo, não seremos nós a agredir quem quer que seja, mas instruamos com amor na medida do possível. Como habitaremos um planeta de regeneração se o aborto for considerado corriqueiro e aceitável? O mundo vê a morte de mães nas clínicas clandestinas e muitos clamam pela legalização da prática, para evitar mais óbitos. Mas essa é apenas parte da verdade. Se há um problema de saúde pública,
existe igualmente a ser considerada a defesa dos que ainda não sabem se proteger sozinhos. Eles também querem viver, e por isso saibamos nos posicionar. Vamos estudar e divulgar essa preciosidade da FEB, a Federação Espírita Brasileira, para que aos poucos as suas sementes se espalhem, contribuindo decisivamente para afastar as ameaças atuais, a fim de que, enfim, possamos todos viver em paz como irmãos. Pensar em Espiritismo é conectar a ideia de encarnação e desencarnação, da vida além da Terra, do futuro e do conhecimento das leis de Deus. E como seria essa interpretação se falássemos sobre o aborto provocado? É certo que o primeiro de todos os direitos naturais é o de viver. Está presente nas leis divinas, independente da época em que vivemos no plano terreno. O aborto provocado não se compatibiliza com a filosofia espírita. É resultado da interferência humana de padrão materialista. Se pensarmos naqueles que foram abortados do ponto de vista da encarnação, considerando que este ato não está no seu planejamento reencarnatório, a existência, mesmo que breve, é anulada e terá de recomeçar em outra circunstância. O aborto provocado retira ou adia a oportunidade do ser em gestação de progredir, causando-lhe sérios danos. Neste sentido, a partir da visão espírita, podemos considerar o aborto provocado uma transgressão às leis de Deus, pois impede o progresso daquele ser de passar por provas e expiações por meio do veículo corporal. Devemos lembrar que a vida humana transcende o corpo físico. Todos nós que retornamos à Terra estamos prontos, de certa maneira, para atravessar diversas provações que nos permitam alcançar o propósito e o entendimento das leis de Deus. Se você, de certa forma, direta ou indiretamente, esteve envolvido em um aborto provocado, outras oportunidades virão para que novos caminhos sejam construídos. Independente do estágio em que se encontra, a vida não está restrita à matéria. Ela é um direito natural de todos e deve ser valorizada integralmente. A reflexão aqui pode nos levar a diferentes perguntas, como, por exemplo, qual tem sido o nosso comportamento quanto ao aborto provocado. Eu sou Geraldo Campetti e este foi o Momento FEB, um espaço para a gente conversar sobre temas atuais à luz do Espiritismo. Continue nos acompanhando nos canais oficiais da FEB. Até a próxima. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber que
que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 mais amor em mim. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A reencarnação é alicerçada na justiça do Criador. Sem a multiplicidade das existências, a vida, com as suas aparentes idiosincrasias, não se explicaria de maneira inteligente. Seria o império do caos e do absurdo. A reencarnação é a lei que nivela todas as criaturas e as faz amadas com a mesma intensidade pelo imparcial amor de Deus. Os seus mecanismos são demasiadamente complexos e transcendentes para que o homem a compreenda nos variados mundos, tomando por parâmetro a sua aplicação na Terra, orbe de provas e expiações. Trata-se de uma lei universal, adaptada às condições evolutivas dos seres nas esferas que habitam. Enquanto não alcançar a condição de espírito puro,
O ser, não despojado de todos os resquícios de imperfeição, reencarnará. Não creiam, todavia, que os métodos conceptivos sejam absolutamente os mesmos nos diferentes planos. Ainda há muito que se estudar e aprender. Alhures, o sexo não é uma prática, digamos, tão animalizada quanto entre os homens, dispensando contatos físicos mais íntimos. É pura vibração e amor. Todavia, nem por isto deixa de ser algo empolgante na permuta de energias sutilíssimas para o psiquismo. Ao aborto, diga não. Em nosso país, vem cada vez mais ganhando vulto um movimento de sentido verdadeiramente brutal, aquele que defende a legitimação do aborto. 3 são os argumentos mais fortes que a cada dia buscam o convencimento de todos os setores da nossa sociedade. O argumento feminista, que se baseia no direito da mulher de dispor livremente do seu corpo, o argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deficiências físicas e ou psíquicas, e o argumento legal, que reconhece o direito do aborto diante de uma gravidez proveniente de estupro. Não se põe em questão o direito de a mulher dispor de seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio que lhe permitirá, ou não, praticar voluntariamente com quem ama o ato sexual. O que a mulher não pode, porém, é ignorar as consequências que daí poderão advir, isto é, a possibilidade de engravidar. A gravidez é, assim, consequência de um ato livre. A doutrina espírita nos mostra que o nascimento de bebês portadores de deficiências representa, tanto para o ser que reencarna, quanto para os pais, oportunidade de redenção e progresso oferecida por Deus. Sabemos que todo ser que reencarna é porque tem necessidade de retornar à vida material. No caso da gravidez, como resultado de um ato violento, a expulsão do feto não irá apagar na mãe as marcas da violência sofrida. Por outro lado, esse nascimento poderá vir a tornar-se fonte inestimável de recursos redentores para aquela que, mesmo vítima de trama tão torpe, encontrou forças dentro de si mesma para respeitar o direito à vida do ser que nela germinou. A Federação Espírita Brasileira lançou a campanha em defesa da vida, que, procurando esclarecer sobre as formas de expoliação desse bem maior que o Criador nos ofertou, a vida, alerta sobre os perigos, o verdadeiro sentido e as consequências advindas do aborto, do suicídio, da eutanásia e da pena de morte. Os cartazes e folhetos alusivos à campanha exortam-nos: diga não e saiba por quê. Num trabalho de pura reflexão e com base nos estudos doutrinários, vamos procurar levantar alguns porquês. Por que não ao aborto? Porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado, que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais,
para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condição mais elevada. Assim, mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades, aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar à nossa caminhada nas pequenas jornadas que empreendemos na matéria novas culpas ou débitos, antes sim procurar resgatá-los, uma vez que o processo de elevação espiritual não deve ser adiado. Portanto, matar nunca. Porque a mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. É preciso lembrar que ao reencarnar, ganhamos um corpo por empréstimo. Esse corpo tem grande importância para nós, uma vez que é através dele que poderemos cumprir mais uma etapa do nosso estágio evolutivo. E, por isso mesmo, ele deve ser cuidado, respeitado, defendido até o momento de sua devolução à natureza. Buscando exterminar a vida que se forma dentro de seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo e sobre o qual tem plena responsabilidade. Com esse ato, a mulher estará, além de negar ao próximo uma oportunidade que lhe foi concedida, decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada em seu ventre, não lhe pertence. Porque o aborto é uma desencarnação violenta. A partir do momento em que o óvulo, fecundado por um espermatozoide, se transforma num embrião, verifica-se sua ligação com o espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno, onde, por cerca de 9 meses, estará abrigado e protegido em face da sua fragilidade, até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior. Ao desalojar o feto, o aborto provoca de forma violenta sua desencarnação. Porque o aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, o aborto é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição brasileira, o direito à vida. Porque não volvemos à terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. A irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas o sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos. É preciso que os casais, e principalmente as mulheres, tomem consciência de que nossa volta à carne tem por finalidade sanar os débitos que acumulamos no pretérito em face do mau uso que fizemos da capacidade de liberdade que a nós é concedida com o livre arbítrio. A paternidade se estabelece quase sempre uma excelente oportunidade de reajuste. Porque qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Não devemos considerar a esdrúxula proposta que nos é colocada frequentemente de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legalização do aborto. Isso é partir da falsa premissa
de que matar é coisa natural. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos de que só Deus tem o direito de decidir a respeito de nossas vidas. Porque é mais fácil para nós a convivência com filhos problemas que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas, em consequência da frustração decorrente do impedimento criado ao seu retorno à carne, cortando-lhes as esperanças de renovação, resgate e melhoria que poderiam obter com a nova jornada que iniciariam. Encerrado um conjunto de porquês que nos parecem capazes de justificar o não ao aborto, tornam necessárias ainda algumas considerações. A justiça divina não atinge apenas aquela que provoca o aborto. Também serão passíveis de culpa e dos consequentes débitos os que se envolvem direta ou indiretamente com o ato, familiares que o sugerem ou apoiam e profissionais que o realizam. Nesse caso, quem o pratica está quase sempre arrastando consigo outros irmãos para o erro. No caso de seus realizadores, é paradoxal vermos profissionais que se comprometem em lutar para salvar vidas, sendo instrumentos de sua destruição. Para a mulher que o pratica, existem as consequências kármicas, além dos efeitos que se farão sentir na sua economia orgânica, causando moléstias de etiologia variada e obscura. Por outro lado, o aborto poderá gerar problemas obsessivos, muitas vezes de grande porte. Não devemos desprezar todo esse conjunto de efeitos de um ato leviano, irresponsável e irrefletido como o aborto. É preciso combater também o argumento de que, legalizando o aborto, evitaríamos que mulheres temerosas da maternidade se entregassem a mãos inescrupulosas a caracteres sórdidos que ceifam centenas de vidas ano após ano. Isso seria oferecer solução a um problema, garantir a integridade física daquela que busca o aborto, que, se resolvido, tende a estimular a proliferação do aborto como fruto da leviandade, pela maior segurança que propiciaria à mulher. Podemos afirmar, então, que é uma tentativa de sanar um mal proveniente de ato livre, embora irrefletido, agravando o outro ainda maior, o extermínio de vidas indefesas. Qualquer forma de legalização do aborto contraria as leis divinas. Se aceita, continuará imoral e não apagará das consciências praticantes suas marcas, nem deixará de nelas pesar. Finalizando, cabe-nos acrescentar que no Ano Internacional da Família, a FEB participou também de outra grande campanha, Viver em Família. Torna-se imprescindível para todos nós lembrar que a família é a instituição responsável pela salvaguarda dos mecanismos de perpetuação da espécie humana, ao permitir o incessante revezamento dos espíritos que ora envergam a posição de pais,
ora a de filhos, a fim de aprenderem a mais importante lição, a do amor, em suas mais variadas formas, que lhes irão propiciar a ascensão progressiva que os levará à posição mais alta a que nos destinamos. Desse modo, só nos resta afirmar: não ao aborto, matar nunca. Aborto não realizado. A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um chás que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos, com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso.
para servir naquele espaço. Instruções são repassadas e em despedida, abraços. A viagem inicia e o encontro acontece. Novo corpo é emprestado enquanto do passado esquece. A viagem inicia e o encontro acontece. Novo corpo é emprestado enquanto do passado esquece. No seio da nova família, com carinho é recebido. São amores e desafetos do passado esquecidos. Entre momentos de alegria, sofrimento e solidão, se defende como pode para conseguir evolução. Entre momentos de alegria, sofrimento e solidão, se defende como pode para conseguir evolução. Com o passar dos anos tenta obter conhecimento, sai em busca da verdade para evitar padecimento. Despede e volta da viagem, hoje melhor do que chegou. Tenha crescido na bagagem somente o amor que espalhou. Despede e volta da viagem, hoje melhor do que chegou. Tenha crescido na bagagem somente o amor que espalhou. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Carta de Dr. Bezerra de Menezes, extraída da revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, do mês de dezembro de 1993. Nesta carta, Dr. Bezerra nos deixa a seguinte mensagem: estejamos unidos na defesa da vida. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres conscientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Perseverar a vida em todas as suas expressões. Preservá-la é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando no remorso
hoje ou mais tarde, a necessidade de depurar-se, reabilitando-se ao nadar nos rios das lágrimas. Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la onde quer que se apresente, e em especial a vida humana, estágio avançado do processo de iluminação do ser, na busca da sua consciência plena e cósmica. Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje para proclamar não só o direito à vida dos que estão em germe e têm o direito de nascer, como dos que se despendem do corpo e têm o direito de permanecer, até o último momento, no organismo em processo prévio de degeneração, como também do delinquente revel que se pôde arrepender e tornar-se instrumento útil à comunidade que agrediu, ou do atordoado mental, espiritual e moral, que sem resistência para enfrentar a luta, opta pela falsa solução do autossuicídio, mergulhando no insondável abismo de sombras e de dor. Não apenas defender esse direito à vida, como também respeitar todas as vidas, como se apresentem, onde quer que estejam, é a tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina de poderosa força, e se por acaso não realiza a operação transformadora dos seus membros, influindo no comportamento da sociedade, converte-se em uma potência deixada à margem, que perdeu a finalidade de produzir energia para a utilidade a que se destina. Por isso, meus irmãos, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem, e se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que lamentavelmente se encontra com a luz interrompida. Dessa transformação moral intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno que em breve defrontaremos. E onde estarão as energias necessárias para esse cometimento, se não no lar? Nessa sociedade miniaturizada, onde se caldeiam sentimentos, onde se lapidam arestas e muitas vezes, como o buril, se retiram a jaz, as anfractuosidades, limando-se a aspereza para que o brilho da luz interior possa alcançar a superfície e expandir-se. A família, meus irmãos, é a base da sociedade, que não pode ficar relegada ao plano secundário. Viver em família, com elevação e dignidade, é valorizar a vida, na oportunidade que Deus concede ao espírito para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldade para ambos do momento. Quem, por acaso, atravessará as águas de um rio 2 vezes nas mesmas águas? Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e de justiça na sua época, guardadas as proporções semelhante a esta época. Se os companheiros se revestirem do valor mental, ou melhor, do valor moral, para combaterem o erro, pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente, os passos perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento de que se reveste.
Por isso mesmo, espírita seja a nossa definição. Se necessário for perder as pobres moedas de César para preservar a inteireza do conteúdo da mensagem, confiemos em Deus, o supremo doador, que nunca nos deixou órfãos e jamais nos deixará o abandono. O Espiritismo liberta-nos da ignorância e propicia-nos, pelas lições luminíferas da caridade, a ação social na assistência e no serviço do socorro. Negar a procedência da inspiração para conivir com os métodos arbitrários e injustos da política terrestre é o mesmo que ceder ante as paixões de César. Como árbitro dos destinos, embora sem controle sobre as vidas, significaria abjurar o nome de Jesus, que é a bandeira das nossas obras sociais. Para estar de braços dados com o poder temporal, recebendo-lhe o auxílio e apoiando-lhe as arbitrariedades. Jesus disse que no mundo somente teríamos aflições. Não será lícito, portanto, esperarmos outra resposta senão a da dificuldade. Graças à lei soberana, que é a lei natural, a lei de amor, lutemos junto às autoridades competentes para falarmos do nosso apostolado e pedirmos respeito às ações renovadoras da sociedade que vimos desenvolvendo em nome da caridade. Não temamos nunca. Estejamos unidos na defesa da vida, em uma família espiritual digna, suportando reverses e incompreensões. Ser espírita hoje é o mesmo que ter sido cristão ontem. Quantas vezes veremos as nossas melhores palavras adulteradas e voltadas contra nós? Em outras oportunidades, enfrentaremos os desafios da urdidura da calúnia, da maldade de valores e das acusações indébitas. Em novos ensejos, defrontaremos problemas íntimos. No santuário doméstico, ralando-nos o coração. E mais adiante, sofreremos a insidiosa interferência dos que se comprazem na preservação desse estado de coisas, atormentados na erraticidade inferior, ferindo as fibras mais íntimas do nosso sentimento. Não terá sido por outra razão que o Mestre nos recomendou o amor sempre, e a oração também, meus filhos. A oração é o elixir de longa vida, que nos proporciona os recursos para preservar os valores da edificação, perseverando no trabalho iluminativo. E o amor indiscriminado a todos, mesmo aos inimigos, os que não quer dizer anuência com os seus despropósitos, este amor é impositivo de emergência para lograrmos a paz. Como é verdade que os seus discípulos nos faremos conhecidos por muito amar. Não menos verdade é que este amor, que se inicia em nós mesmos, deve expandir-se até eles, todos eles, em que nos criam embaraçados e dificuldades, que nos ameaçam e nos provocam lágrimas em ambos os planos da vida. No mais, meus filhos, é confiar em Jesus. Quando aceitamos o ministério do cristianismo restaurado, assinamos o propósito de servir com abnegação até o fim. Temos logrado êxito, vencemos os primeiros embates, superamos as dificuldades maiores antes da decisão. Necessitamos agora valorizar a nossa vida, vós no carro da matéria e nós outros na experiência libertada do corpo, para chegarmos à meta final, cantando um hino ao vencedor, que aparentemente vencido foi plantado na cruz e cuja aparente derrota estava simbolizada na vitória
de encontrar-se como hífen de luz entre os homens de Deus. No Calvário, onde se uniram todas as forças do mal para o sacrifício do Cordeiro. Meus filhos, esses são os dias chegados. Tende ânimo, preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal, cujos membros, vinculados ao reino de Deus, sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe. São essas as palavras dos trabalhadores do mais além que, por nosso intermédio, fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações, com o carinho paternal de sempre. O servidor humílimo, Bezerra de Menezes. Gostaríamos agora de dirigir a nossa mensagem amiga àquelas companheiras que, ao lerem as nossas palavras sobre o aborto, sentiram a consciência estremecida. Deparar-se com a verdade sobre nós mesmos é algo mesmo muito difícil, pois frequentemente nos iludimos a nosso próprio respeito, acreditando que somos o que de fato ainda é apenas simples aparência. Por isso, se costuma dizer que a verdade é um espelho que retrata fielmente o que somos, sem distorções, retoques ou máscaras. Mas somente assim, tendo uma ideia precisa sobre nós mesmos, é que poderemos transformar o que não nos agrada, o que nos faz sofrer. Não estamos com pedras na mão para emitir qualquer julgamento de nossa parte. Queremos apenas ajudá-la a não sofrer mais, a não se equivocar outra vez. E aqui ressoam em nossas lembranças as palavras amorosas de Jesus, dirigidas à mulher surpreendida em adultério. Vá e não voltes a pecar. A mensagem de Jesus continua ecoando pela terra, filha querida, e hoje chega ao seu coração sofrido, enxugando-lhe o pranto e traçando novas diretrizes ao seu proceder. Se ontem lhe faltou amor, hoje o amor pode retornar aos seus braços, no socorro que possa dispensar às milhares de crianças que vivem no mundo sem nunca terem experimentado um carinho de mãe. Se ontem o egoísmo foi mais forte, hoje a caridade pode falar mais alto, através do prato de comida à criança faminta, do agasalho que a defende do frio, do livro que a tira da ignorância, do afeto que lhe mata a fome de amor, da companhia que ameniza as dores da solidão. Ah, filha minha, quantos braços infantis se estendem a você nos dias frios do inverno, nas horas que custam a passar nos orfanatos. Quantos corações pequeninos necessitados de um lar. Troquemos nossas lágrimas de dor pelo suor da caridade. Troquemos a dor pelo amor, e assim nossa alma encontrará descanso e paz, refazendo-se perante a própria consciência e habilitando-se a novos compromissos maternais, nesta ou em outra encarnação.
ser limpo, ser justo e pobre.